23 crânios, alinhados em uma fileira perfeita. Ao lado de cada um, uma pequena cruz de madeira fincada no chão do porão. Fevereiro de 1947. Matias e Zacarias Pereira. Uma tapera isolada no coração da floresta amazônica, a 8 quilômetros da Vila Real. Ano de 47. A patrulha policial entrou no porão às 16h47 do dia 23 de fevereiro. O primeiro soldado vomitou nos degraus. O segundo perdeu a consciência e desabou no piso de concreto. O que viram não parecia uma cena de crime. Parecia um cemitério, corpos dispostos como num funeral militar. Fileiras retas. Mãos cruzadas sobre o peito, cada um coberto por um lençol de linho. Em um canto do porão, um altar de madeira. A Bíblia aberta no livro do Êxodo, um machado com uma cruz entalhada. O cheiro de incenso misturava-se ao odor da decomposição. Matias Pereira estava sentado no chão, ao lado do altar. Ele acariciava o machado. Cantava Santo Deus, Santo Forte, com a mesma voz que usava na igreja da Vila Real antes da guerra. Quando o comandante se aproximou, Matias ergueu o olhar. Um olho era claro, o outro, uma órbita vazia. Ele sorriu. Finalmente chegaram. Pensei que ninguém mais viria. Foi a única coisa que disse durante o primeiro interrogatório. Depois disso, silenciou para sempre. Zacarias Pereira, o irmão mais novo, fugiu para o fundo da selva. A patrulha o capturou 3 dias depois, exausto e delirante. Ele repetia sem parar. A floresta me chamou. Preciso terminar a missão. A floresta me chamou. Ninguém na Vila Real acreditou no que foi encontrado na tapera. Mas os boatos corriam há meses. Ana Pereira, prima dos irmãos, testemunhou mais tarde. Matias voltou da guerra sem olho e sem alma. Algo morreu nele naqueles campos. Zacarias era diferente, mas a guerra o quebrou. Os dois voltaram, mas não eram mais os mesmos homens. Em 1945, Matias retornou do cativeiro alemão. O olho esquerdo havia sumido. Em seu lugar, um buraco escuro coberto por um tapa-olho preto. Nas primeiras semanas, ele não entrava em casa. Dormia no celeiro. Comia sozinho. Não olhava ninguém nos olhos. Zacarias voltou meses depois. Ele lutou na resistência. Em 44, sua unidade caiu numa emboscada. Os alemães fuzilaram todos. Zacarias sobreviveu porque ficou deitado sob os corpos dos colegas por 6 horas. Desde então, ele falava dormindo, gritava durante a noite. Nos documentos da clínica em Itacoatiara foi registrado distúrbios nervosos graves e incapacidade de viver em sociedade. Em 46, os irmãos desapareceram. Ninguém viu para onde foram. Só mais tarde encontraram o rastro. A tapera abandonada de João Ferreira, a 8 quilômetros mata adentro. Ferreira desapareceu em setembro de 46. Quando a polícia investigou a tapera, encontrou um esqueleto sob o assoalho. O crânio estava esmagado por um machado. A perícia confirmou. João Ferreira, a primeira vítima. A partir do outono de 46, pessoas começaram a sumir na floresta. Não todas, não de uma vez. Um soldado da segurança do estado enviado em patrulha desapareceu. O relatório oficial provavelmente fugiu para o exterior. Um guerrilheiro da resistência escondido na mata desapareceu. Ninguém perguntou. Uma velha senhora colhendo ervas desapareceu. A família denunciou, mas ninguém procurou. Um madeireiro da região desapareceu. Um colega encontrou sua mochila sob o musgo, as ferramentas jogadas na relva, como se tivessem caído de repente. 23 pessoas. 23 corpos no porão. Os irmãos Pereira não matavam por dinheiro. Não matavam por vingança. Eles matavam porque acreditavam que a floresta era sagrada, que Deus a confiou a eles para proteção. Nas paredes do porão, anotações em carvão, nomes, datas, pecados. Estevão Neves, 20 de outubro, entrou sem permissão. Vicente Camargo, 3 de dezembro, servia a Satanás. Cristina Lemos, 22 de janeiro. Não se arrependeu. Cada registro terminava com a mesma frase. A alma purificada retorna a Deus. Os irmãos tinham um sistema, simples e eficaz. Uma velha torre de observação perto da tapera. Zacarias vigiava a floresta dali. Quando alguém se aproximava a menos de 1 quilômetro, ele descia e entrava na mata. Às vezes, era um tiro de rifle Mosin. Às vezes, um golpe de machado. Às vezes, Zacarias simplesmente dominava a vítima e a arrastava para a tapera. Lá, Matias conduzia o julgamento de Deus. Palavras dele, encontradas em seu diário. O diário de Matias era escrito com cuidado, como se fosse algo importante. Cada vítima descrita em detalhes. Data, local, causa da morte. Mas não eram assassinatos. Para Matias, eram atos de purificação. Rituais sagrados para eliminar os pecadores. O cheiro de incenso. Esse é o primeiro detalhe que todos que entraram no porão mencionam. Não o cheiro da morte. Primeiro, o cheiro de incenso. Como se alguém queimasse incenso diariamente naquele porão cheio de cadáveres.
como se fosse um local de culto, não de crime. As pessoas na Vila Real falavam da tapera amaldiçoada, fofocavam sobre espíritos na floresta, mas ninguém ia mais fundo. Por quê? Porque entrar na selva em 1947 era um risco. Guerrilheiros antigoverno se escondiam lá. Bandos armados atuavam na região. A polícia hesitava em organizar patrulhas grandes. E as pessoas tinham medo de perguntar, porque perguntas levavam a interrogatórios da segurança do Estado. Há suspeitas de colaboração com os bandos da floresta. Era melhor ficar calado. E foi esse silêncio que permitiu aos irmãos agirem por quase 2 anos. 23 vítimas. Alguns eram soldados da segurança do Estado. Alguns eram guerrilheiros da resistência. Alguns eram pessoas comuns que entraram na mata para colher ervas ou caçar. Para os irmãos Pereira, não havia diferença. Todos eram intrusos na terra de Deus. Em janeiro de 47, André Carvalho, filho de um alto funcionário do distrito, desapareceu. Ele estava caçando na floresta sem autorização. Foi então que as autoridades finalmente enviaram uma patrulha maior. Porque a busca pelo filho de um funcionário era diferente da busca por um camponês ou um madeireiro. No dia 23 de fevereiro, a patrulha chegou a Tapera. A porta estava aberta. Dentro, silêncio. O cheiro de incenso pairava no ar. O comandante entrou primeiro. Viu as escadas que desciam, a descida para o porão. O cheiro era mais forte. Lá embaixo, encontrou os 23 corpos, dispostos em fileiras, cruzes ao lado das cabeças, mãos cruzadas sobre o peito. E Matias, sentado junto ao altar, acariciando o machado com a cruz entalhada. O comandante perguntou: "O que você fez aqui?" Matias sorriu. "Eu estava limpando a terra, como Deus me ordenou." Foi tudo o que ele disse. Depois, apenas orações em latim, por horas, sem parar. Zacarias tentou fugir. Correu pela selva por 3 dias. A patrulha o pegou perto de uma clareira antiga, exausto, com os pés feridos. Quando o prenderam, ele caiu de joelhos e começou a chorar. "A floresta me chamou. Preciso voltar." "A floresta me chamou?" Psiquiatras forenses examinaram os 2 irmãos. Matias foi diagnosticado com psicose religiosa com elementos de paranoia. Zacarias, com trauma profundo de pós-guerra com perda total da capacidade de distinguir o bem do mal. Mas nenhum deles foi considerado inimputável, o que significava que haveria um julgamento. O julgamento começou em junho de 47, em Manaus. O tribunal estava lotado. As pessoas vinham ver os monstros da floresta. Primeiro dia, leram a lista das vítimas. 23 nomes. 23 famílias chorando no plenário. Matias permanecia imóvel. Não olhava para ninguém. Fitava o crucifixo na parede. Movia os lábios, como se rezasse. Zacarias sentou-se ao lado. Suas mãos tremiam. A todo momento, olhava para trás, como se procurasse uma rota de fuga. Segundo dia, testemunhas. Ana Pereira foi a primeira a depor. Contou como os irmãos voltaram da guerra. Como mudaram. Como desapareceram em 46. Depois, testemunhou um vizinho da Vila Real, Antônio Valença, um velho madeireiro. Ele disse que viu os irmãos em setembro de 46, quando entravam na mata. Perguntei aonde iam. Matias olhou para mim com aquele olho único e disse: "Para o lugar que Deus preparou para nós." Não disse mais nada. Terceiro dia. Os peritos. O médico legista descreveu os ferimentos das vítimas. A maioria morta com um só golpe, machado ou rifle. "Não foi obra de um louco", disse o médico. "Foi precisão. Cálculo frio. Cada morte executada eficientemente sem sofrimento desnecessário." O que era pior? O caos da loucura ou a calma da execução? Quarto dia. O diário de Matias. O promotor leu trechos. 20 de outubro de 1946. Estevão Neves entrou na terra de Deus sem permissão. Zacarias o encontrou perto do carvalho antigo. Eu o trouxe para o porão. Conduzi o julgamento. Culpa, profanação da terra sagrada, pena, purificação pela morte. A alma retorna a Deus. O tribunal ficou em silêncio. Cada registro no diário soava igual. Frio, indiferente. Como se Matias escrevesse uma receita, não o relatório de um assassinato. Quinto dia. O depoimento dos próprios irmãos. Matias recusou-se a falar. Permaneceu em silêncio, fitando o crucifixo. Zacarias testemunhou, mas seu depoimento não fazia sentido. Falou sobre vozes na floresta. Sobre como a selva falava com eles, que as árvores lhes davam ordens. Ouvíamos Deus no farfalhar das folhas, disse ele. Ele nos dizia quem era puro e quem estava manchado. Nós apenas fazíamos a sua vontade. O juiz perguntou: "O senhor entende que matou 23 pessoas?" Zacarias balançou a cabeça. "Nós não matamos. Nós purificamos. Não é a mesma coisa." Naquele momento, Matias finalmente falou. Pela primeira vez desde o interrogatório. "Há coisas que o mundo não entende", disse ele devagar, baixinho.
Existem lugares sagrados que o homem não pode profanar. Nós guardávamos um desses lugares e cumprimos nossa missão. Então, silenciou novamente. Não disse mais uma palavra até o fim do julgamento. O veredito foi anunciado em 9 de julho de 1947. Ambos os irmãos foram condenados à morte por fuzilamento. O defensor apelou. Argumentou que os irmãos eram insanos, que a guerra os destruíra, mas a apelação foi rejeitada. Matias e Zacarias Pereira foram executados na prisão de Manaus em 23 de dezembro de 1948. Dizem que Matias cantou Santo Deus, Santo Forte, até o último momento. Zacarias chorava e repetia: a floresta está esperando, a floresta espera. Após a execução, os corpos foram enterrados no terreno da prisão. Sem cruzes, sem cerimônia. O caso parecia encerrado. 23 vítimas, 2 assassinos. A sentença foi cumprida, mas as perguntas permaneceram. A primeira pista surgiu em 52. Trabalhadores construindo uma estrada no interior da floresta amazônica encontraram uma cova coberta pela vegetação. Dentro, ossos. 4 crânios. A perícia mostrou que os ossos eram antigos, enterrados entre 46 e 47. Seriam mais vítimas dos irmãos? Ninguém sabia. Os documentos desapareceram. A investigação não foi reaberta. Segunda pista. Em 68, um ex-guerrilheiro da resistência, José Ferreira, deu uma entrevista a um jornalista local. Ele disse que, em 47, se escondeu na selva perto da Tapera dos Irmãos. Eu vi oficiais da segurança do Estado chegando lá à noite, testemunhou. E saíam sozinhos, sem aqueles que traziam consigo. Seria possível que os irmãos Pereira não agissem sozinhos? Que alguém estivesse usando a tapera deles como local de eliminação de pessoas inconvenientes? No caos do pós-guerra, quando pessoas desapareciam todos os dias, quem notaria algumas vítimas extras? Terceira pista. Em 83, historiadores de Manaus tentaram acessar os arquivos do caso dos irmãos Pereira. Descobriu-se que a maioria dos documentos foi destruída em um incêndio em 64. Oficialmente foi um acidente. Extraoficialmente, ninguém acreditou em coincidência. Quarta pista. Em 95, após a abertura dos arquivos nacionais, foi encontrado um fragmento do Diário de Matias, que não foi lido no julgamento. Alguns vêm por conta própria, pedem nossa ajuda. Dizem que tem um problema, que alguém precisa desaparecer. Perguntam se Deus aceitará. Eu lhes digo que, se a pessoa estiver manchada, Deus aceitará. E então, eles trazem essa pessoa até nós. O que isso significava? Que os irmãos eram mercenários? Que alguém encomendava os assassinatos, usando a obsessão religiosa deles como fachada? Se sim, quem? Quem sabia sobre a tapera? Quem sabia o que acontecia lá? Em 47, a região da floresta era um mundo pequeno. Todos se conheciam. Todos ouviam os boatos. As pessoas na Vila Real falavam da tapera amaldiçoada. Mas ninguém foi verificar. Ninguém denunciou à polícia. Por quê? Porque tinham medo? Porque não queriam problemas? Ou talvez, sabendo que algo ruim acontecia lá, simplesmente decidiram que não era da conta deles. Quinta pista. Em 2003, um grupo de arqueólogos investigando a área da antiga Tapera dos Irmãos encontrou algo estranho. Marcas de cortes nas árvores em um raio de 1 quilômetro ao redor da construção. Pequenos cortes regulares na casca, sempre na mesma altura, sempre do mesmo lado da árvore. Era uma fronteira, uma linha invisível marcada apenas para quem sabia o que procurar. Um dos arqueólogos, o Dr. Vitor Nogueira, disse: isso não foi obra de 2 irmãos loucos. Era um sistema de controle de território preciso e planejado a longo prazo. Quem ensinou esse sistema aos irmãos? De onde tiraram conhecimento de táticas militares? Matias e Zacarias eram homens simples. Antes da guerra, Matias trabalhava como madeireiro. Zacarias ajudava na roça. Mas a guerra os mudou. Matias esteve nos campos. Zacarias lutou na guerrilha. Ambos viram coisas que não deveriam ter visto. E ambos voltaram como outros homens. Homens capazes de matar metodicamente, com fria precisão, de eliminar vítimas sistematicamente. Foi a guerra que os ensinou? Ou foi outra pessoa? Sexta pista. Em 2010, Manuela Pereira, neta da prima dos irmãos, encontrou cartas antigas no arquivo da família. Cartas escritas por Matias para Ana Pereira em 46. Uma das cartas, datada de agosto de 46, continha uma passagem estranha. Encontramos o que procurávamos. Um lugar tranquilo, longe do mundo. Ninguém virá aqui. Ninguém nos incomodará. Podemos finalmente realizar aquilo para o qual fomos chamados. Para o que eles foram chamados. Quem os chamou? Sétima pista. Em 2015, um jornalista de Manaus, Tomás Lins, conduziu uma série de entrevistas com os moradores mais antigos da Vila Real. Uma das conversas com Dona Zofia Camargo, de 90 anos, continha detalhes perturbadores. Nós todos sabíamos, não era segredo. As pessoas desapareciam
e depois diziam que as viram indo em direção à tapera dos Pereira, mas ninguém interveio, porque alguns dos que desapareciam eram informantes, dedo duros, pessoas de quem ninguém gostava, e havia quem achasse que os irmãos estavam fazendo um bom trabalho. Seria possível que a comunidade da Vila Real soubesse e aceitasse? Que considerassem os irmãos uma espécie de justiça informal? No caos do pós-guerra, onde a confiança era rara, onde qualquer um podia ser um espião, talvez alguém tenha decidido que era melhor ter os irmãos na floresta do que um informante na aldeia? Oitava pista. O cheiro de incenso. Esse detalhe aparece em todos os depoimentos, em todas as memórias. Não o cheiro da morte. O cheiro de incenso. De onde os irmãos conseguiam incenso? Em 47, era raro. Disponível principalmente nas igrejas. O pároco da Vila Real, padre Januário Campos, testemunhou durante o julgamento que nunca deu incenso aos irmãos, que eles nunca o procuraram depois de 46. Mas nos autos há um depoimento conflitante do sacristão, que afirmou ter visto Matias na sacristia várias vezes tarde da noite. Ele vinha, rezava, pegava alguma coisa. O padre permitia. O padre negou. O sacristão manteve seu depoimento. Quem estava dizendo a verdade? E se Matias realmente ia à igreja, o que exatamente ele fazia lá? Se confessava? Do quê? Nona pista. O machado com a cruz entalhada, a ferramenta usada para matar algumas das vítimas. Mas de onde veio esse machado? No catálogo de provas da investigação há uma descrição. Machado de trabalho, aço alemão, cabo de madeira com cruz gravada e as iniciais MP. Matias gravou as próprias iniciais na ferramenta do crime. Como se quisesse ser identificado, como se estivesse orgulhoso de sua obra. Mas não era um machado comum. Era aço alemão, alta qualidade, raro em 1946. De onde Matias o conseguiu? Era uma lembrança do campo de prisioneiros? Ou alguém o deu a ele? 10ª pista. Em 2019, uma pesquisadora da Universidade de Manaus, Dr. Cristina Nogueira, publicou um trabalho sobre os irmãos Pereira. Ela analisou todos os documentos disponíveis, realizou dezenas de entrevistas. Suas conclusões foram perturbadoras. Os irmãos Pereira não agiram isoladamente. Provavelmente faziam parte de uma rede maior. Algumas de suas vítimas eram pessoas procuradas pelas autoridades. Outras eram guerrilheiros escondidos da segurança do Estado. Outras, ainda, eram pessoas comuns que tinham dívidas ou conflitos com vizinhos. O que conecta essas vítimas? O fato de que alguém queria que elas desaparecessem. E os irmãos executavam essas ordens, escondendo-as por trás da fachada de obsessão religiosa. Se isso for verdade, quem dava as ordens? Quem sabia onde encontrar os irmãos? Quem tinha interesse na morte daquelas pessoas específicas? E a pergunta mais importante: os irmãos realmente acreditavam em sua missão ou usavam a religião como justificativa para o que faziam por outros motivos? 11ª pista. A floresta. A selva amazônica, em 1947, era um mundo à parte. Perigoso, selvagem, cheio de ameaças ocultas, mas também cheio de possibilidades. Era possível esconder qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Ninguém olhava com muita atenção. Em tal lugar, 2 homens mudados pela guerra poderiam criar seu próprio reino, suas próprias regras, sua própria versão de justiça. E por quase 2 anos, ninguém os impediu. 12ª pista. O silêncio. Após o julgamento e a execução, o caso dos irmãos Pereira desapareceu rapidamente da consciência pública. Não houve livros sobre isso. Não houve filmes. Não houve memoriais. Como se alguém quisesse que essa história fosse esquecida. Por quê? O que havia de tão sensível nesse caso que precisava ser escondido? Talvez porque a verdade fosse inconveniente demais. Talvez porque revelar todos os detalhes mostraria demais sobre como o poder funcionava em 1947. Talvez porque alguns cúmplices ainda estivessem vivos, ainda tivessem poder e não queriam que seu papel viesse à tona. Em 1949, a tapera dos irmãos foi queimada. Oficialmente foi um acidente. Os moradores locais diziam que foi uma ação deliberada. Ninguém queria que aquele lugar continuasse de pé, disse Dona Zofia Camargo na entrevista. Era um lugar amaldiçoado. Era melhor destruí-lo. Mas destruir o prédio destruiu a memória? Destruiu a verdade? Hoje, não há nada no local da tapera. A floresta recuperou o terreno. Árvores jovens crescem onde era o porão, onde os corpos jaziam, onde Matias queimava incenso em seu altar. Turistas às vezes passam por ali. Não sabem o que aconteceu ali. Não sabem que estão andando sobre a terra encharcada com o sangue de 23 pessoas, ou talvez mais. Talvez os 4 cujos ossos foram encontrados mais tarde. Talvez outros, cujos corpos nunca foram achados. A floresta é vasta, ela guarda muitos segredos, e não os entrega facilmente. Em 2021, um grupo de pesquisadores independentes solicitou aos arquivos nacionais a reabertura da investigação. Eles queriam verificar se havia outras vítimas, se havia cúmplices, se o caso foi conduzido corretamente. O pedido foi negado. Motivo?
falta de novas provas que justificassem a retomada da investigação. Mas a verdade não desaparece só porque alguém não quer procurá-la. As perguntas permanecem. Muitas perguntas. Os irmãos Pereira agiram realmente por obsessão religiosa ou usaram a religião como fachada para outra coisa? Eram loucos solitários ou parte de uma rede maior? Todas as vítimas foram encontradas ou ainda existem outras, enterradas em algum lugar na vastidão da selva? Quem realmente sabia o que estava acontecendo na tapera? Quem silenciou? Quem ajudou? E o mais importante, a justiça foi feita? 2 homens foram fuzilados, mas eles eram os únicos culpados? Em 1947, no caos do pós-guerra, em um mundo cheio de medo e desconfiança, a verdade era frequentemente a primeira vítima. Talvez por isso, a verdade sobre os irmãos Pereira nunca tenha sido totalmente revelada. Talvez por isso, os documentos desapareceram. Talvez por isso, as testemunhas silenciaram. Talvez por isso alguns não quisessem que esse caso fosse examinado de perto. Porque a verdade poderia revelar mais do que apenas o crime de 2 irmãos. Poderia revelar como a sociedade funcionava, como o poder funcionava. Como era fácil alguém desaparecer sem que ninguém fizesse perguntas em voz alta. A tapera no coração da floresta amazônica deixou de existir. Mas as perguntas permaneceram. E essas perguntas são mais importantes do que as respostas que talvez nunca tenhamos. Porque elas nos forçam a pensar. O que teríamos feito no lugar dos moradores da Vila Real? Se ouvíssemos os boatos, se soubéssemos que algo ruim estava acontecendo a 8 quilômetros de distância, dentro da mata, nós iríamos verificar? Denunciaríamos as autoridades? Ou será que, como eles, teríamos decidido que era melhor não saber, não perguntar, não se envolver? Em um mundo onde qualquer um podia ser um informante, onde a confiança era rara, talvez o silêncio fosse uma forma de sobrevivência. Mas o silêncio tem seu preço. 23 vítimas ficaram naquele porão por meses. Ninguém apareceu. Ninguém verificou. Ninguém a salvou. Alguém se sentiu responsável por isso? Alguém dormiu pior, sabendo que poderia ter feito algo, mas não fez? Estas são perguntas para as quais nunca saberemos as respostas. Porque aqueles que sabiam já morreram. E aqueles que sobreviveram não quiseram falar. A história dos irmãos Pereira não é apenas a história de 2 assassinos. É a história de uma comunidade que sabia e silenciou. De um poder que talvez tenha usado a situação para seus próprios fins. De uma justiça que talvez nunca tenha sido plenamente alcançada. É uma história sobre como é fácil para o ser humano cruzar a fronteira entre o bem e o mal quando acredita que seus atos são justificados por um propósito maior. Matias acreditava que estava purificando a terra sagrada. Zacarias acreditava que cumpria uma missão divina. Ambos se convenceram de que matar era um ato de bondade, não de maldade. E isso talvez seja o mais assustador. Não o fato de serem loucos, mas o fato de estarem convencidos de sua retidão. Porque, se 2 homens podem se convencer a cometer 23 assassinatos em nome de Deus, o que impede outros de seguirem um caminho semelhante? Apenas nosso próprio senso de moralidade, nossa capacidade de distinguir o bem do mal. Nossa decisão de não permitir que uma ideologia externa ou um trauma destrua o que há de humano em nós. Os irmãos Pereira perderam essa capacidade. A guerra os destruiu, e a selva lhes deu um lugar onde podiam agir sem consequências, até o momento em que alguém finalmente veio verificar. Em 23 de fevereiro de 47, às 16h47, a patrulha policial entrou no porão e encontrou a verdade. E essa verdade era aterrorizante não apenas pelo que revelava sobre os irmãos, mas pelo que revelava sobre todos os outros, sobre aqueles que sabiam e se calaram, sobre aqueles que ouviram e não verificaram, sobre aqueles que talvez até tenham usado a situação para seus próprios fins. O cheiro de incenso em um porão cheio de cadáveres, o machado com a cruz entalhada, 23 corpos dispostos como em um cemitério militar. São imagens impossíveis de esquecer, mas talvez a imagem mais importante seja aquela que não vemos, a imagem da comunidade que por 2 anos permitiu que aquilo acontecesse. Porque, se todos sabiam, por que ninguém fechou?